Oi pessoal, tudo bem? Eu tinha ficado de fazer um outro vídeo, o último vídeo para falar sobre o pós-operatório. Então agora eu já estou em casa, eu vou dar uma pincelada rapidinho em toda a trajetória para quem não acompanhou os últimos vídeos, tá? Então começou assim, eu levei muito tempo para engravidar, foram 7 anos tentando engravidar. E depois, quando eu tive meu filho, eu consegui amamentar por 10 dias. Depois disso, eu tomei um susto. Fiquei sem leite por 30 dias e em seguida meu leite voltou. Só que quando meu leite voltou, meu filho já não pegava mais o peito. E eu continuei produzindo muito leite, vazava, era muito leite. E aí eu fui ao ginecologista, ele pediu a dosagem da prolactina, que obviamente deu muito estourada. E em seguida eu comecei a fazer o tratamento com a cabergolina. Então eu tomei a cabergolina por um mês, aí meu leite cessou, depois o meu leite voltou, eu tomei uma dosagem mais alta com a cabergolina, meu leite parou e depois voltou de novo. E toda vez que eu voltava no médico, ele só pedia a dosagem da prolactina e me passava a cabergolina, e eu achei que tava, sei lá, tava meio estranho e resolvi mudar de médico. Foi aí que eu fui pra doutora Rita de Castro, ginecologista. Quando eu cheguei no consultório, ela expliquei todo o histórico para ela e ela disse que provavelmente estaria com adenoma de hipófise. E eu recebi essa notícia meio que desacreditada, meio anestesiada, enfim, não sei como é que eu processei essa informação. E aí fui numa neurologista, doutora Sueli, e ela fez o pedido da ressonância. Quando eu peguei a ressonância, realmente tinha um macroadenoma com um pouco mais de 2 centímetros. E esse macroadenoma já estava comprimindo a minha carótida e o nervo óptico. E eu sentia, assim, a vista embaçada, né? E aí começou realmente a correria pra ver de fato o que estava acontecendo comigo. E aí eu procurei um neurocirurgião, o Dr. Rogério Fabrini, lá em São Paulo, Itaim Bibi. Quando eu cheguei com todos os exames lá, eu já tinha passado inclusive com o endócrino, o Dr. Mohamed, e ele falou que eu já tinha tomado as dosagens máximas de cabergolina e que o tumor não teve nenhuma alteração, não fez nada, né? A medicação, então, ele também indicaria o processo cirúrgico. Quando eu cheguei no Dr. Rogério e falei tudo o que eu estava sentindo, ele disse que o tumor, ainda que fosse um macroadenoma, dava para conseguir segurar mais um pouco, não tinha pressa para fazer a cirurgia. E que a alteração visual que eu estava tendo não era compatível do tumor. Que geralmente as pessoas que têm esse tumor de hipófise, eles perdem um quadrante da visão. E a vista embaçada não tinha relação com isso. Então eu fui numa oculista, doutora Ilka, aqui na Penha, em São Paulo. E ela também falou a mesma coisa que o neuro, né? Falou que meu nervo óptico estava perfeito e que eu não tinha alteração visual nenhuma compatível com o tumor. E eu fiquei com cara de planta aquática, porque eu nunca tive alteração visual. E realmente me incomodava muito, minhas vistas ficaram muito turvas, muito embaçadas. Mas eles falaram que não eram, eu sentia e meio que engoli o choro, né? Nesse tempo todo, o Dr. Rogério foi pedindo alguns exames, eu repeti a ressonância mais 2 vezes, fiz uma tomografia. E aí, para marcar a cirurgia, ele me pediu um raio-x dos seios de face, porque eu tinha sinusite, então ele estava preocupado, porque ele ia fazer a cirurgia pelo nariz, ele estava preocupado pelas vias da cirurgia, desenvolver algum tipo de infecção por conta da sinusite. E aí eu fui marcar pelo laboratório, a data estava muito longa, eu estava já meio que de saco cheio desse tumor.
e decidi ir num hospital aqui em Guarulhos, São Paulo, onde eu moro, que é o Hospital Carlos Chagas. Nesse hospital, fazia muitos anos que eu não ia nesse hospital. Cada vez que acontecia alguma coisa comigo ou com meu filho, a gente ia direto pro Hospital Vitória, ali no Anália Franco. E é um hospital que eu tenho segurança, enfim. Como era só para fazer o raio-x da face, eu fui no Carlos Chagas, que é aqui do lado de casa, e sem problema nenhum. Quando eu cheguei lá, eu tava muito mal mesmo. Eu sentia que eu tava um pouco fraca, mas eu não tinha noção do meu estado de saúde real. Passei na triagem, e da triagem já fui direto para internação, porque os meus sinais vitais estavam todos muito baixos e eu desenvolvendo uma hipoglicemia gravíssima. Tanto que os médicos falaram que não estava entendendo como é que eu estava acordada, porque já era ou para eu ter convulsionado, ou para eu ter entrado em coma, alguma coisa assim do tipo. E aí começou a saga. Nós entramos em contato com o Dr. Rogério Fabrini, que até agora estou esperando um sinal de vida dele. Os médicos entraram em contato com ele, minha mãe, meu marido, e até agora esse cara não deu um sinal de vida e tratou com total descaso o meu assunto. Enfim, muitas coisas aconteceram, né? Eu entrei num processo de hipoglicemia muito grave que quase me levou ao coma. Depois eu entrei num processo de bradicardia muito grave que quase me levou a uma parada cardíaca. E nesse tempo todo, já que o Dr. Rogério não se manifestou e teve um total abandono do meu caso, o hospital foi unânime, graças a Deus, em me indicar o Dr. Cristiano Aparecido Diniz, que foi um homem de Deus espetacular, um homem impecável, um médico absurdamente profissional, humano e excelente no exercício da medicina. Então, a partir daí, com todos esses agravamentos que eu tive do meu quadro, e junto com a doutora Cassandra, endocrinologista, eles conseguiram constatar que o tumor estava comprimindo demais a hipófise e fazendo com que o GH, o TSH e o cortisol ficassem em defasagem no meu organismo. E que junto com as medicações que eu estava tomando, além de ter esse comprometimento desses 3 hormônios, a medicação que eu estava tomando no hospital para tentar me deixar estável fez com que meu quadro agravasse. E aí eu fui para cirurgia, né? Depois que conseguiu estabilizar, conseguiu mexer em algumas medicações e tal, eu fui para cirurgia. Nessa cirurgia eu tive muita sorte, o hospital excelente, a equipe do Dr. Cristiano, foram 5 médicos, mais toda a equipe de enfermagem, enfim, tinha pelo menos umas 10 pessoas lá dentro do centro cirúrgico, altamente impecável na questão de equipamentos, enfim. Os médicos me explicaram a gravidade do meu caso, me explicaram todos os riscos que eu estava correndo. Eu tive que assinar vários termos para doação de sangue, para procedimentos extraordinários, enfim. Ali eu percebi que realmente meu caso era extremamente grave, mas eu não tinha outra opção. Ou eu operava ou eu ia acabar morrendo por qualquer outra coisa, né? Quando eles fizeram a cirurgia, que eles chegaram no cérebro, eles viram que o tumor era muito maior do que estava aparecendo na ressonância, em todos os exames. Então eles tiveram que fazer 2 processos cirúrgicos, 2 procedimentos cirúrgicos ao mesmo tempo. Então a minha cirurgia demorou um tempo muito maior para ser feita, mas foi muito bem. Eu fui pro quarto, fui pra UTI, fiquei na UTI 4 dias, a previsão era de 2 dias, mas eu fiquei 4 dias na UTI. No dia seguinte, assim que eu acordei, eu já fui fazer uma outra tomografia e eles viram que, graças a Deus e esses médicos que eu devo a minha vida a eles conseguiram preservar a hipófise.
e o pós-cirúrgico foi extraordinário. Depois desse dia, eu voltei pro quarto, eu operei na quinta, fui pra UTI na quinta mesmo, na quinta-feira mesmo. No domingo à noite, ou na segunda, não me lembro mais, eu voltei pro quarto. Então, assim, como é que tá sendo meu pós-cirúrgico? Muita fraqueza. Eu tô. Desinchei muito. Meu rosto ficou completamente desfigurado, assim, deformado. Muito inchado. Então, assim, tá um pouco roxinho aqui ainda, aqui um pouco. Essa parte aqui de cima completamente inchada. Eu ainda tô com os pontos aqui por dentro. Não vou mexer muito porque machuca. Então, tá bem inchado, dificulta falar. Ficou saindo secreção de sangue por uns 4 ou 5 dias. Ainda sai, mas bem pouco, o que é normal. Então, assim, eu me sinto muito bem. Fora um pouco de tontura, um pouco de fraqueza, mas os médicos dizem que eu tô num processo normal. Tô me recuperando muito bem. E amanhã é terça-feira, eu vou ter de novo um retorno com a doutora Cassandra endócrino, e daqui 15 dias retorno com o doutor Cristiano. Tô tomando remédio por conta da tireoide, do corticoide, né? Então é esse aqui, não sei se dá pra ver. Esse aqui que eu tomo e esse aqui. Tomo em jejum, porque meu organismo ainda não conseguiu restabelecer. Então eu ainda tenho, sabe? A questão, eu não sei se é do hormônio, sei lá, a gente fica meio depressiva. Tem essa questão assim que eu não sei se é do hormônio ou se é por conta de todo o processo, que foi muito difícil, que eu passei. E a tendência é de que, como o tumor foi completamente retirado, a hipófise completamente preservada, aos poucos isso vai se restabelecendo e provavelmente eu fique sem medicação nenhuma, tá? Eu quero dizer para todos vocês que estão passando por isso, que observem os sinais do corpo de vocês. Cada pessoa tem um organismo singular, peculiar e responde às patologias de forma diferente. Então, investiguem, observem, e se vocês não confiarem no médico ou acharem que eles não estão dando valor para os sintomas que vocês estão sentindo, procurem um outro médico e investiguem, porque é grave e pode sim ter agravamentos e complicações no quadro de vocês.